tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Hoje nós vamos falar sobre várias perguntas, vários aspectos dentro do judaísmo, por causa de perguntas que recebo no e-mail sobrevivência em livros@gmail.com, que está aparecendo aqui. E essas perguntas vão ser respondidas agora. Eu recebo muitas perguntas ligadas à literatura, música, filmes, indicações de escritores através do meu e-mail. São perguntas dentro da área do judaísmo e fora do judaísmo. E hoje eu reuni para responder várias perguntas acerca do judaísmo. Mas antes, vocês vão se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, comentar e compartilhar cultura, além de deixar um like esperto aí pra gente. Vocês vão compartilhar porque vamos levar luz de conhecimento. Mas vamos à primeira pergunta do Márcio Albuquerque, do Rio de Janeiro. Ele quer saber por que os judeus usam kippá. Ele vê muitas pessoas na Tijuca, entretanto, nunca teve coragem de perguntar àqueles judeus por que usam kippá. Pois então, Márcio, a kippá é utilizada para mostrar ao homem que abaixo dele, tudo que pertence ao homem. É tudo que pertence ao homem. E o que está acima dele pertence a Deus. Então, para mostrar o limite do homem. O homem é limitado. Então, tudo que está abaixo é limitado, pertence ao homem. E tudo que está acima da kippá é ilimitado, pertence a Deus, pertence a Hashem. A kippá também serve para mostrar humildade. Humildade perante aos outros homens, em termos de comportamento, em termos de lembrança, e também humildade perante a Deus, quando vamos rezar, quando vamos orar, seja na sinagoga, seja em outro lugar qualquer, em casa, por exemplo, ou junto com amigos num parque. O homem judeu utiliza a kippá como um sinal de respeito a Deus. Abrindo parênteses aqui, a Igreja Católica, através de Constantino e no decorrer dos seus anos e séculos, retirou o uso da kippá entre os cristãos, lembrando que não havia a divisão ainda de catolicismo e protestantismo, era só a Igreja Católica, como nós conhecemos, e fez com que os homens não utilizassem mais, não cobrissem mais a cabeça, e fez exatamente o contrário. Entrar numa igreja ou rezar era sinal de respeito se não estivesse com a cabeça coberta, exatamente para diferenciar o judeu do cristão. Então Constantino e os papas seguintes fizeram esta bula para que orientasse o povo. Mas, curiosamente, a gente vê bispos, cardeais e o próprio Papa que usam a kippá, o solidel. Mas, voltando à questão judaica, é para também identificar, uma questão de identidade cultural, o uso da kippá. A gente observa também que a kippá vai ser uma forma de conduta, como eu falei. Quando a pessoa usa a kippá, ele vai se policiar em suas condutas, em sua vida cotidiana, sua vida na sociedade. Então, essa é a forma que... Então, é por isso que se usa a kippá. A Kabbalah fala que a kippá, quando é colocada exatamente nesta parte da cabeça, aqui, é para a luz de Deus, a luz de Hashem, a luz do eterno Criador, vir para cá, porque essa é a parte do intelecto. Então, quando eu coloco a kippá, eu estou trazendo também a luz de Hashem para essa parte da intelectualidade. Então, o uso da kippá é exatamente por essa razão também.
uma curiosidade fica que a quipá, normalmente para o adulto, ela tem o tamanho de um punho fechado, que é exatamente do tamanho do nosso coração. Então, quando a quipá está para ser feita, é medida de um punho fechado. E quando ela é aberta, é exatamente colocada aqui. Esta aqui é uma quipá simples. Esta aqui é uma quipá do Museu Judaico de Praga. E este aqui é uma quipá do Muro das Lamentações. Quando vai-se ao Muro das Lamentações, utiliza a quipá. Mas é isso então, Márcio. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Forte abraço para você e obrigado pela sua participação. A nossa próxima pergunta é da G de S, ou do G de S, do Rio de Janeiro. Pela pergunta, eu acredito que seja uma mulher, mas pode não ser. Diz assim, a pessoa, ela, vamos tratar ela como pessoa. Boa noite, professor Renato. Não pertenço ao judaísmo, mas gosto e estudo muito sobre a religião. Eu gostaria de saber como o judaísmo vê o aborto. Olha que tema polêmico é essa questão do aborto. Um tema bastante polêmico. É um tema polêmico em diversas religiões e culturas. O aborto no judaísmo é tratado de uma maneira muito pontual e simples. A começar que a Torá não fala em nenhum momento a respeito do aborto. Como realizar o aborto, as punições, vou usar esse termo bem pesado, e o que deve ser realizado ou como deve ser realizado. Não tem nenhum momento em que a Torá se manifesta sobre a questão do aborto, o que prova que o bom senso deverá sempre imperar, reinar. Então, qualquer método anticoncepcional, como pílulas, DIU, tabelinha, pode ser utilizado entre o casal judeu a fim de evitar gravidezes. Abrindo parênteses, em língua portuguesa, todas e quaisquer palavras terminadas em Z fazem o seu plural em ES. Então, luz, Z, luzes. Feliz, Z, felizes. Gravidez, Z, gravidezes. Parece estranho, mas porque a gente não está acostumado. Arroz, arrozes. Giz, gizes. Sempre ZES para o plural. Estranho, conforme eu falei, porque não estamos acostumados. Mas então, voltando. Para evitar gravidezes. O judaísmo ortodoxo não condena a prática, porém incentiva o cumprimento de uma mitzvah, que é um mandamento prescrito em Gênesis, capítulo 1, versículos 27 a 28, que diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem de Deus, e criou-o. O homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Então, para a interpretação destes versículos, o entendimento ortodoxo está destinado à mulher a responsabilidade de decidir qual método que ela julga ser mais eficaz para ela, para evitar a concepção. O homem não deve de forma alguma se manifestar na decisão da esposa, além de ser proibido realizar vasectomia. Não pode. Então, cabe única e exclusivamente à mulher a decidir. Por outro lado, o aborto é sim condenado por várias doutrinas
judaicas, sejam elas ortodoxas, conservadoras ou liberais, caso represente algum risco à saúde ou à vida da gestante, da mulher, que após vários exames médicos e tentativas com o intuito de reverter a situação clínica em prol da vida, ela realmente pode ter o aborto realizado. Portanto, por essas práticas, o judaísmo não vê o aborto como sendo um assassinato. Ao contrário, vê o ato apenas como a salvação de uma vida em detrimento de outra. Então, o ponto pacífico que fora dessas considerações não é possível fazer o aborto. Logo, se um casal ou namorados ou ficantes tem uma gestação logo após o ato sexual, algum tempo depois, e simplesmente fazer o aborto por fazer, isso sim é proibido. Não pode de forma alguma. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Um forte abraço. Muita gente tem curiosidade sobre a Cabalá. Então eu separei 3 perguntas a respeito da Cabalá. Vamos à primeira. Olá, professor Renato, tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria saber como a Cabalá pode ajudar a melhorar o sexo. Essa é uma pergunta da FC de Jundiaí, São Paulo. Olha só, depois de um aborto nós vamos falar sobre sexo e Cabalá. Então vamos lá. A Torá é chamada de árvore grande e poderosa, que sustenta a todos. Isso está escrito lá em Daniel, capítulo 4, versículos 8 e 9. Sem dúvida, e o estudo sério da Cabalá é uma correta motivação que tem o poder de ajudar indivíduos em várias áreas da vida. Dinheiro, sexo, emprego, para fazer uma prova, para melhorar a sua própria vida, se relacionar no núcleo familiar, no núcleo do trabalho. E é uma motivação errada, baseada simplesmente no materialismo e ambições terrenas. E não pode ser utilizada de forma alguma para prejudicar outras pessoas. Não tem nem como você utilizar a Cabalá para prejudicar outras pessoas. Mas as pessoas acham que podem utilizar a Cabalá para fazer previsões de futuro. Isso não existe dentro da Cabalá. É importante deixar isso bem marcadinho aqui. Agora, dentro da sexualidade, aqueles que procuram técnicas como o sexo tântrico na Cabalá, tal como divulgado em certos grupos que se dizem cabalísticos por aí, as pessoas têm que entender que a Cabalá é repleta de uma linguagem erótica, e principalmente dentro do conceito de zivug, que é emparelhamento, ou seja, a união dos aspectos masculino e feminino da divindade. Porém, está inseparavelmente ligada a essa ideia da Torá em seus vastos ensinamentos de santidade moral. Nós devemos nos atentar para isso. Mas, por outro lado, também é possível fazer meditações cabalísticas durante a relação sexual, que são incentivadas e ensinadas e são aplicáveis dentro desse contexto da vida conjugal sexual, e principalmente para as leis de Taharat Mishpachá, que é a pureza familiar. Então, é muito importante ter em mente que a Cabalá vai sim ajudar para as pessoas praticarem um sexo. Toda e qualquer forma de meditação ou práticas cabalísticas em relações fora dos limites da vida conjugal são estritamente proibidas. Ou seja, se alguém vai procurar serviços de sexo e vai com essa pessoa fazer, sei lá por quê, cada um tem suas fantasias,
práticas cabalísticas, meditações antes do sexo, isso é proibido. O uso de qualquer forma de meditação cabalística nas relações sexuais seria pecaminoso e, de acordo com os conceitos ortodoxos, poderia trazer anomalias bizarras para o mundo. Então, se a pessoa está pensando em ter relações sexuais fora do casamento, seja na prostituição ou seja na vida adúltera, e praticar as meditações cabalísticas, para esse fim, está proibido totalmente. É proibido. Se você se interessa por esse assunto, eu indico para você procurar um livro sobre sexo kosher. Sexo kosher. Está aparecendo aqui na legenda o nome do livro. Procure o livro, leia e pratique. Um forte abraço, obrigado pela sua participação. A pergunta seguinte é do Vitor de Oliveira Matos, de Niterói. Ele diz o seguinte: boa tarde, professor. Eu me interesso muito pela Kabbalah e sei que ela pode nos ajudar a ganhar dinheiro. Não disse para vocês? Como eu devo fazer? Primeiro, Vitor, para ganhar dinheiro, só tem duas formas de ganhar dinheiro: honestidade e trabalhar. Brincadeira, Vitor. Os sábios ensinam que aquele que obtém benefício pessoal das palavras da Torá arrebata a sua vida do mundo. Isso está escrito na Ética dos Pais, Pirkei Avot, capítulo 4, versículo 5. Então, essa é uma lição. Agora, os cabalistas de verdade, eles desprezam a busca pela riqueza simplesmente de uma forma material, sem a nossa necessidade pessoal. Se você vai buscar o dinheiro para fins de sua sobrevivência, não há problema nenhum. Agora, simplesmente buscar riqueza pelo poder, buscar riqueza pela satisfação do orgulho, pela satisfação do ego, realmente está errado, porque essas riquezas não são duradouras. As reais riquezas duradouras são as riquezas espirituais. A Kabbalah nos ensina que uma vida honesta é uma virtude. Não é mérito falar que, eu sou honesto. É uma virtude que a pessoa tem que trazer dentro de si. Claro que outras pessoas não trazem. Tanto é que existe a corrupção, é óbvio. E que os nossos esforços para fazer esse dinheiro vir só vem através do trabalho, que é abençoado. Está lá na Torá que o trabalho é abençoado. Então, quando ajustamos, quando fazemos o nosso tempo, destinamos o nosso tempo para o estudo da Torá e cumprir os mandamentos divinos através do trabalho, nós vamos obter, sim, os recursos materiais, os recursos financeiros que serão capazes de nos manter manter a nossa vida equilibrada. E claro que existem hoje várias formas da pessoa gastar o dinheiro, mas será que vai suprir realmente uma necessidade? Aquele celular que é o top e que saiu agora, será que se o celular não está funcionando? Será que é necessário que você troque o seu carro, que está muito bom, por um modelo mais caro? Então, nós devemos também ter racionalidade em relação ao dinheiro, não simplesmente utilizando o dinheiro. Muito importante também que você tenha em mente a questão de receber o dinheiro com a mão direita e doar o dinheiro, fazer um pagamento com a mão esquerda, porque assim vocês também estão fazendo a roda da fortuna ou a árvore da vida, santificando o dinheiro. Porque nem sempre a gente sabe a origem daquele dinheiro. Mas o dinheiro veio de um pagamento, de uma aula que eu dei, de uma consulta que eu prestei, de um serviço que eu prestei, de um pagamento do meu trabalho. Tudo bem, mas aquele dinheiro às vezes esteve com uma pessoa que sofreu um assalto, uma pessoa que foi assassinada, uma pessoa que usou para drogas.
Então a forma de purificar aquele dinheiro que está entrando na sua conta corrente, está ali na sua mão, na sua carteira, na sua casa, num cofrinho, é exatamente você ter em mente essa questão de purificar aquele dinheiro que a gente está recebendo, ainda que ele seja oriundo de fontes lícitas até você. Então, aqui no card vai ter uma menção sobre essa questão do dinheiro. Tem vídeos anteriores que falam sobre Kabbalah e dinheiro. Procure aqui no canal. Um forte abraço para você, Vitor. Muito obrigado pela sua participação. Vamos a outra pergunta aqui, que é da Silvia Fontes. Ela diz o seguinte: professor, sei que a Kabbalah é poderosa. Tenho problemas de me relacionar com as pessoas, em ter amigos e namorados. Como posso usar a Kabbalah em meu favor para ter mais amigos? Pois é, Silvia Fontes, do Rio de Janeiro. Ganhar amigos e influenciar pessoas, a busca do conhecimento cabalístico em conjunto com parceiros de estudo é o que você tem que ter em mente. Pode ser uma boa maneira de você reunir pessoas, já que você gosta da Kabbalah, e estudarem juntos, aprofundar juntos na compreensão de tudo aquilo que vocês estão estudando. Que tal você formar um grupo de amigos e estudarem juntos sobre os conceitos da Kabbalah? Fica aqui uma dica. A partir daí, os elos de amizade também vão se tornar mais profundos. A compreensão da pessoa e desenvolver boas amizades vem dessa questão de você trocar a energia. Veja bem, compartilhar luz. Por isso que eu falo sempre aqui, compartilhe o vídeo, compartilhe a luz. Então, quando você encontra pessoas que têm afinidades a partir de assuntos comuns, você vai desenvolver ali um elo de amizade. Olha que legal quando você encontra amigos, quando você tem um namorado que tem gostos musicais semelhantes, que tem ideias de filmes, gostos de filmes também semelhantes, filmes, séries, um gosto também pela culinária, pela gastronomia. Você vai apresentar temperos, você vai apresentar comidas diferentes, ele também vai fazer isso, porque ambos são de famílias diferentes, culturas diferentes, às vezes países diferentes. Então essa troca, esse intercâmbio de experiências é muito interessante. Faça isso. Procure amigos que você vai ter bastante afinidade em relação a assuntos que são dos mesmos interesses. Vão se fortificar ali, vão se criar e fortificar elos verdadeiros de amizades. Então, como é que a pessoa vai refinar o seu caráter através da prática daquilo que ela está estudando? Através das suas relações com as pessoas. E isso vai melhorar muito o seu lado pessoal. Então, aquele que atinge uma sabedoria cabalística, tenha isso em mente. E o discernimento está em uma boa posição. E vai certamente influenciar outros, porque você vai buscar um conhecimento, você vai demonstrar um conhecimento, fala assim, olha só que esse texto que eu li, olha só essa ideia aqui da árvore da vida. Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda que você busque algo que possa ser de uma forma mais comum aos interesses entre você e pessoas que você pretende buscar amizades ou se relacionar de forma amorosa. Um grande abraço para você, Silvia. Muito obrigado pela sua participação e a sua pergunta. Por último, eu deixei aqui a pergunta que eu vou lê-la na íntegra. Boa tarde, professor Renato. Meu nome é Pastor Sebastião de Oliveira Correia. Sou pastor em comunidades da Baixada Fluminense, principalmente em Nova Iguaçu, Mesquita e Belfor Roxo. No seminário eu gostava de hebraico bíblico e hoje me dedico a estudar sobre a liturgia judaica. Eu gostaria de saber como os judeus fazem a leitura da Torá ao longo do ano. Aproveito para te parabenizar pelo canal com temas muito interessantes dentro e fora do judaísmo. Um abraço. Sebastião, pastor Sebastião, muito obrigado pelos elogios
E vamos à sua resposta. A leitura da Torá permite o homem realizar uma travessia ao longo da sua vida à procura do conhecimento. Essa travessia significa essencialmente, pastor, a procura humana pela compreensão do seu próprio ser. É o que o homem faz aqui neste planeta. A leitura da Torá tem o objetivo de orientar, instruir, pôr em ordem, ensinar, formar e estruturar todo o modelo divino ao homem através das orientações da narrativa bíblica. É isso que a gente tem que ter em mente. A leitura da Torá acontece todas as segundas, quintas e sábados. Esse é um costume que vem do tempo do retorno dos judeus do exílio da Babilônia. O senhor deve se lembrar disso. Esdras, no ano 444 antes da Era Comum, reuniu todo o povo para uma leitura pública da Torá. E o povo se comprometeu a cumprir as leis da Torá e aceitar os mandamentos divinos como regra de vida, cotidianamente, em suas relações pessoais. Foi então que, neste momento, se criou o hábito da leitura pública da Torá, acompanhada das explicações que eram dadas pelos escribas. Esses escribas passaram a ser chamados de rabinos. Foi quando surgiu essa nova classe de guias e conselheiros do povo. São os rabinos, que tem a função de orientar o povo para os estudos da Torá e a necessidade de aplicar esses estudos na vida cotidiana. A tradição da leitura da Torá vem dos tempos quando os moradores de pequenas aldeias se reuniam nas cidades para as leituras, e eram segundas e quintas. Por causa do Shabat, que é um dia que são proibidos quaisquer atividades de trabalho, troca, produção e por aí vai, o Shabat passou a ser o terceiro dia de leitura da Torá. Isso é muito importante que fique registrado. A leitura pública da Torá era realizada inicialmente em todos os dias que tinham feiras. As duas feiras, a segunda e a quinta. E aqui tem uma curiosidade. A relação entre interpretação e as feiras tem como ponto de partida, veja bem, o substantivo latino interpretatio, ou escrito interpretatio. Esta palavra interpretatio, que se pronuncia interpretatio, tem origem na feira. Mas como? Como negócio, exatamente na barganha dos preços ou do preço. Pretium, se escreve, fala precium, que os comerciantes assumem diversas posições. Ora, ele diz um preço, ora quem vai comprar diz outro, o vendedor fala um outro e por aí vai. Então, essa barganha deu a ideia de interpretium, interprecium. E nós podemos traduzir o prefixo inter por entre, ou seja, entre preço, entre diálogo. E é o debate que acontece a barganha. O preço é algo muito mutável. Então, que vai acontecer no decorrer daquele diálogo, no decorrer daquela barganha. Olha que muito interessante essa curiosidade. E, voltando à Torá, ela é dividida em 54 partes, que são chamadas, essas partes, porções, são chamadas de parashá, o singular, parashiot, o plural, em hebraico. E a cada semana é lida uma parashá, de forma que todas essas parashiot são lidas sequencialmente a cada semana. Se são 54, são 54 semanas, e
aconteceu a leitura da Torá inteira durante aquele ano. E ela, quando chega no final, ela é imediatamente reiniciada. A leitura da Parashá se inicia sábado à tarde, tem a sua continuação na segunda, na quinta e é finalizada no sábado de manhã. Os trechos lidos da Torá são divididos em para que vários participantes possam ser chamados à leitura da Torá lá na frente da sinagoga. É chamada de Aliyá Torá. Aliyá significa subida. Torá da Torá. Então, Aliyá Torá, subida da Torá. Abrindo parênteses, quem emigra para Israel, quem vai morar em Israel, faz uma Aliyá, porque tem essa ideia da subida. Não a subida por causa do avião, mas por causa do Monte Sion, que fica onde fica Jerusalém. Fecha parênteses. Após a leitura da Torá, a última pessoa, que é o Maftir, ele é chamado para fazer a leitura da Haftará, que ao pé da letra significa conclusão e se refere à leitura de trechos de livros dos profetas Neviim, relacionados ao tema que está sendo lido na Torá. Temos duas explicações para o hábito da leitura da Haftará. O primeiro é que a leitura da Haftará, a leitura dos profetas, vão sempre ficar vivos na memória do povo. E a segunda associa a leitura dos profetas com o período da proibição do estudo da Torá, feito promulgado por Antíoco IV, lá no século II antes da Era Comum. Naquela época, a Haftará, profetas, substituía a leitura da Torá, já que ela era proibida, por uma leitura dos profetas que tinham o mesmo tema da leitura da Torá, que correspondesse à leitura da Torá. Com a queda de Antíoco, a leitura da Haftará foi preservada, foi mantida até hoje. Então, pastor, a leitura pública da Torá preserva a transmissão e a interpretação das fontes judaicas. A gente pode entender que, percorrendo através da leitura os caminhos da narrativa bíblica, é, tanto para o judeu quanto para a humanidade, o resgate da memória e da compreensão no sentido da total existência do ser humano, da existência em si. E é compreender também a identidade, no caso, a identidade do judeu, a identidade do cristão, e também é a manutenção da identidade da humanidade. Essa é a única maneira de nos aproximarmos de Hashem, de nos aproximarmos de Deus, do Criador, do Eterno. Essa é somente através da nossa relação com o mundo. Não tem como. Se a gente se relaciona bem com Deus, a gente vai se relacionar bem com a humanidade, a gente vai se relacionar bem com o mundo. Se eu sei que eu não posso jogar lixo na rua, porque está lá escrito na Torá também, que é a preservação da natureza, já parou para pensar que a Torá, a Bíblia, também é um livro de preservação ambiental? Então, se eu sigo os conceitos de preservação ambiental promulgados pela Torá, evidentemente, eu não vou jogar o lixo, fazer o descarte em qualquer lugar. É óbvio. Então, se eu cumpro os preceitos promulgados na Torá, eu vou me relacionar positivamente com o mundo, com a humanidade. Não tem como ser de outra forma. Baruch Hashem, graças a Deus. Então, pastor Sebastião, espero ter respondido a sua questão. Muito obrigado pela pergunta. Um forte abraço para o senhor. Espero receber outras perguntas suas. Meus amigos, desejo a todos um Shabbat Shalom, um Mevorach,
Um forte abraço, um sábado de paz, harmonia nos corações e nos lares de todos. Um grande abraço, muito obrigado por tudo. Valeu, tchau, tchau.